Como será que uma criança aprende a ver o mundo? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais fascinantes da psicologia. E hoje a gente vai mergulhar nas ideias de três pensadores geniais que dedicaram a vida para tentar responder a essa pergunta: Piaget, Vygotsky e Wallon. Pois é, todo mundo já parou para pensar nisso em algum momento. Como é que a mente de uma criança vai se desenrolando? Como ela sai de um bebezinho que só reage a estímulos para se tornar alguém capaz de raciocinar, de criar, de resolver problemas super complexos? Para a gente tentar desvendar esse mistério, vamos olhar por três lentes diferentes. Primeiro, a de Jean Piaget, que enxergava a criança como uma pequena cientista descobrindo o mundo. Depois, a de Lev Vygotsky, que botou toda a sua canção no poder da interação social. E por fim, a de Henry Wallon, que nos lembrou que, olha, não dá para separar o que a gente pensa do que a gente sente. Juntos, eles nos dão um verdadeiro mapa da mente e informação. Ok, vamos começar essa jornada com Piaget. Para ele, o desenvolvimento é um processo que acontece de dentro para fora. É quase como se cada pessoa fosse o arquiteto da sua própria mente, construindo o conhecimento tijolo por tijolo. A grande ideia do Piaget tem um nome que pode assustar um pouco: epistemologia genética. Mas calma, a ideia por trás é bem mais simples. Basicamente, o conhecimento não é uma coisa que a gente recebe pronta, a gente constrói ativamente. Pensa só num bebê que fica jogando um brinquedo no chão, de novo e de novo. Não é só bagunça, sabe? Ali tem ciência acontecendo. Ele está testando a gravidade, aprendendo sobre causa e efeito. Ele é um cientista em ação. E essa frase dele aqui, olha, resume tudo perfeitamente. Para Piaget, não adianta só olhar para uma coisa para entender o que ela é. Tem que mexer, tem que agir sobre ela, desmontar, transformar. É o botar a mão na massa que gera o verdadeiro entendimento. E o Piaget organizou essa construção do conhecimento em quatro grandes fases, como se fossem degraus de uma escada. Começa lá no sensório motor, quando o bebê descobre que as coisas continuam existindo, mesmo que ele não as veja. Depois vem o pré-operatório, e aí a linguagem e o faz de conta explodem. Em seguida, no operatório concreto, a criança já entende que se a gente despejar água de um copo fino num copo largo, a quantidade de água continua a mesma. E por fim, no operatório formal, abrem-se as portas para o pensamento abstrato, para as hipóteses, para o e se. Então, o ponto central de Piaget é esse. O desenvolvimento segue uma sequência, uma ordem que é universal e que vem de dentro. A criança é a grande protagonista, a força motriz que vai, por conta própria, descobrindo o mundo. Essa visão da criança como uma exploradora solitária do Piaget é muito poderosa, mas fica uma pulguinha atrás da orelha. E as outras pessoas? A gente realmente aprende no vácuo, sozinho? É exatamente aqui que entra o Lev Vygotsky, que vai dizer o que o desenvolvimento é, antes de mais nada, um ato social. E aqui a gente vê a grande virada de chave que o Vygotsky propõe. Ele tira o foco da mente individual e joga a luz no mundo social. Para ele, a gente se torna quem é através do contato com os outros. A nossa mente, no fim das contas, é um produto social. Para explicar como isso funciona, Vygotsky começa definindo o que uma pessoa já dá conta de fazer sozinha. Imagina um estudante que consegue escrever frases curtas sem a ajuda de ninguém. Esse é o nível de desenvolvimento real dele, o tal do NDR. É o que já está consolidado. Só que aí vem o pulo do gato. Ele também define o que essa mesma pessoa consegue fazer com uma ajudinha. Se aquele mesmo estudante senta com alguém que sabe um pouco mais, ele já consegue montar parágrafos inteiros, mais complexos. Esse é o nível de desenvolvimento potencial. O NDP é onde ele pode chegar com colaboração. E a grande sacada de Vygotsky, a ideia mais famosa dele, está justamente nesse espaço, no vão entre o que se sabe fazer sozinho e o que se consegue fazer com ajuda. Ele chamou isso de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. É nesse campo fértil que o aprendizado de verdade acontece. Não é sobre o que a criança já sabe, mas sobre o que ela está prestes a saber com o empurrãozinho certo. E para a educação, gente, isso é revolucionário. O bom ensino atua exatamente aí. E essa citação dele reforça isso. A cultura e a interação com os outros vão moldando a nossa cabeça. Sabe quando uma criança pequena fica conversando sozinha enquanto brinca, narrando o que está fazendo? Vygotsky diria que isso é a linguagem social sendo absorvida, internalizada, e que aos pouquinhos vai se transformar naquele pensamento silencioso que a gente tem como adulto. Bom, a gente já explorou a mente individual com Piaget e o mundo social com Vygotsky. Mas está faltando uma peça importante nesse quebra-cabeça, não tá? E os sentimentos? Onde é que eles entram nessa história toda? É aí que entra o nosso terceiro gigante, Henry Wallon.
Ele vai dizer que é impossível entender o desenvolvimento humano se a gente ignorar a vida emocional. Para o Allon, pensar, sentir e se movimentar não são gavetas separadas. O Allon enxergava o desenvolvimento como uma orquestra. O cognitivo, o afetivo e o motor são como instrumentos diferentes que tocam juntos, em constante harmonia. Não dá para entender a música ouvindo só o violino isolado. É preciso olhar para a pessoa inteira, completa. E a visão de Allon sobre a emoção é simplesmente fascinante. Para ele, a afetividade não é um ruído, uma distração que atrapalha o aprendizado. Muito pelo contrário, ela é a primeira e mais poderosa forma de comunicação. O choro de um bebê, por exemplo, não é só barulho. É uma mensagem urgente que mobiliza o mundo inteiro ao redor dele. É a sua primeira linguagem. Ou seja, para o Allon, o estado emocional de uma criança afeta diretamente a sua capacidade de pensar e de aprender. Uma criança que se sente insegura, com medo, vai ter muito mais dificuldade para raciocinar. Inteligência e emoção, para ele, andam de mãos dadas. Sempre. Certo? Então a gente viu essas 3 visões, que parecem até bem diferentes em alguns pontos. Mas como é que a gente junta tudo isso? Vamos colocar esses 3 gigantes para conversar. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias. Repara só como o motor do aprendizado muda para cada um. Para Piaget é a ação individual, para Vygotsky é a interação social, a mediação, e para o Allon é a relação emocional, o conflito. O papel do outro, do social, também muda muito. Em Piaget é secundário, mas em Vygotsky e o Allon é absolutamente essencial. Cada um deles nos dá uma peça desse quebra-cabeça complexo. E o ponto principal é justamente este. Essas teorias não competem entre si para ver quem está certo. Elas se completam. É como ter vários ângulos de câmera para olhar a mesma cena. Juntas, elas nos dão uma visão muito mais rica, muito mais completa de como a gente se torna quem a gente é. A gente aprende agindo, aprende com os outros e aprende com o coração. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quando a gente observa uma criança aprendendo, qual dessas lentes parece fazer mais sentido? Será que a gente enxerga a escadinha do Piaget, a conversa do Vygotsky ou a integração total do Allon? A genialidade talvez não esteja em escolher uma delas, mas em aprender a olhar através das 3 ao mesmo tempo.